Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção. E desmistificar tem muito a ver com como conseguimos proporcionar assuntos diferentes para vocês e assuntos que sejam relevantes para a gente poder sempre alterar aqui a nossa dinâmica e realmente agregar valor para você ouvinte, você empresário, você pequeno, médio, empresário, empreendedor, que quer conhecer mais de como poder agregar o seu modelo de negócio. E com isso em mente, eu vejo que muitos de vocês aí não têm seguido a gente, muitos de vocês aí não têm deixado as estrelas aí no Spotify, muitos de vocês passam pelas vitrines e não venham a agregar valor com a gente. Isso aí tem que ser corrigido, então já deixa aí esses likes, já deixa esses comentários pra gente. Esse daqui, a gente já passou de 50 episódios e sempre para que possamos estar em conjunto. Meu nome é Arthur Maximiliano, sou sócio fundador aqui da Retemax e o Guardiões da Retenção é um podcast aí educacional para você que é pequeno e médio e quer crescer e conhecer vários outros assuntos aí do empreendedorismo de gestão, principalmente sobre curiosidade, o que está famoso aí no mercado. E o que está famoso aí no mercado sempre é sobre como conseguimos capitalizar mais, ter outras fontes, estruturar isso, né, Mari? Então, com isso em mente, trouxe aqui a Mari. Mari é uma pessoa que eu já conheço de outras histórias, aí a gente já trocou algumas ideias, mas é um assunto que eu realmente sou leigo, e por ser leigo eu quero conhecer mais, e por conhecer mais eu quero também que vocês conheçam mais. Mari, fala quem é você, com que você trabalha, como que funciona, tudo isso, e a gente já começa esse bate-papo. Olá, ouvintes, boa tarde, Arthur, satisfação em estar aqui, um grande prazer. Estou muito feliz aqui em poder gravar, poder trazer esse conhecimento, né, a mais aí para os seus ouvintes. Meu nome é Mari Okabayashi, eu sou empresária na área de licitações, participo de licitações para várias empresas, vários segmentos. Sou treinadora também, tenho cursos na internet e mentora de alguns alunos aí que querem realmente crescer no mercado de licitações. E a primeira pergunta já, Omar, é como que funciona, né, licitação? Qualquer negócio pode fazer parte? Como que são essas perguntas aí que geram, assim? Pô, eu tenho, sei lá, uma barraquinha de cachorro-quente. Funciona? Dá para fazer? Como que funciona? Sim. Órgão público vende de tudo, né? Quer dizer, ele compra de tudo, né? Ele compra desde um alfinete até um helicóptero, um avião. Ah. Então, e não Você é já só... fez para avião? Não, ainda não. Mas o órgão público compra de tudo. Tudo, tudo, tudo. Inclusive, na minha empresa, a gente tem vários segmentos, né? Tipo, gráfica, manutenção de extintores, ar-condicionado, venda de material de construção, venda de material de expediente. Então, tudo que você imaginar. Também, parte de software também eles compram. A parte de computadores também compram. Então, tudo que você imaginar, o órgão público tem que fazer através de licitação. Não há outro meio que eles podem burlar esse processo, né? Então, licitação é muito comum para o órgão público. É necessário isso, né? E essa questão de licitação é edital? Como que funciona, assim, o jogo? No caso, o órgão público, ele publica a oportunidade, ele publica o edital da licitação com o objeto e com as regras dentro daquele edital. Ou seja, qual que é o portal que vai ser a licitação, qual que é o que eles vão contratar, quais são os documentos que a empresa precisa apresentar na hora da licitação, né? E o acompanhamento da licitação em si, né? Não adianta você participar da licitação e deixar lá largado lá no sistema. Você tem que acompanhar até que você seja chamado. Não pode perder a esperança. E até você mesmo presta esse serviço, Mário? Como que funciona? Sim, assim? a gente presta serviço de consultoria em licitações, ou seja, a gente participa de licitação diretamente, a gente faz a intermediação, né, entre o órgão público e a empresa, tá? Então, se a empresa chegar para mim, Mari, quero entrar no mundo de licitações, só contratar o meu serviço que a gente faz todo o processo, desde a captação do edital até a finalização, até a homologação da licitação. E, sei lá, precisa... geralmente que documentos precisam, tem que ter algum enquadramento específico, como que funciona? Pô, eu vendo
sei lá, móveis. Como que eu faço para fazer parte desse jogo? Então, basicamente, são os documentos certidões, né, que tem que estar em dia, o contrato social, o documento dos sócios, o balanço, né, que é a parte da qualificação econômica financeira, e a qualificação técnica, que é a mais difícil, né, é a mais complicada, assim, que as empresas travam. Mas, assim, com uma pessoa, né, do seu lado que esteja, que tem esse conhecimento a mais, com certeza fica muito mais tranquilo da empresa participar de licitação. E como que é essa parte de capacitação técnica, né? Como que faz esse jogo? Porque, beleza, a empresa ela já oferece soluções para o mercado, né? Para as outras pessoas, né? Sendo B2B ou B2C, né? Vendendo para consumidor final, vendendo para as outras empresas. Mas, beleza, o que é essa capacitação? O que eu tenho que fazer? Como que é? Atestado de capacidade técnica. Esse documento, todas as licitações pedem, que é o quê? É um documento que o seu cliente vai falar, Arthur, a sua empresa está apta, né? A sua empresa realmente prestou serviço para a minha empresa, então, sem nada que desabone. Uhum. Então, é como se fosse uma carta de recomendação do seu cliente para com você. Então, entendeu? A gente escolhe alguns clientes, aí esses clientes vão falar de nós, né? Isso, e é um documento. Emite um documento. Ele emite um documento e tem que ter as especificações técnicas ali. Isso. E aí, por exemplo, consultoria de retenção de clientes. Uhum. Tem que estar escrito exatamente isso dentro do seu atestado. Você vai participar de licitação de consultoria dessa forma, então seu atestado tem que estar escrito desse jeito. Uhum. Então, o objeto da licitação tem que bater com o que está escrito dentro do atestado. Senão, não vale nada. Não adianta você participar de uma licitação de expediente, sendo que você apresentou atestado de material de construção. Né? Não bate, né? Não bate, tem que ser algo mais específico. E o que fez você parar nesse mercado, Mari? Como que foi uma longa história. Pô, a gente tem bastante tempo, cara. E essa terceira temporada que nós ainda estamos, né? Mari, essa terceira temporada do podcast, né? Uhum. Primeira temporada a gente focou muito em como outras empresas têm feito para fazer gestão dos clientes. A segunda temporada a gente falou muito de modelos de negócios tradicionais, Sodamac, Zornimate aqui da região, Panã, né? Varejo. E essa terceira temporada a gente está falando quem são essas pessoas com modelos de negócios, empresas aí diferentes aí pelo Brasil, que nós podemos descobrir a história deles, né? Então, por isso que tem que envolver a história, né? Bom, eu sou campograndense, eu nasci aqui, fui criada aqui. Com 18 anos eu fui para o Japão. Com 21 anos eu voltei do Japão, sem saber, assim, meio que... Você sabe falar japonês? É o básico. E aí, com 21 anos, cheguei aqui, trabalhei como operadora de caixa em um mercado. E lá eu conheci meu ex-patrão, que me ofereceu a oportunidade de ser vendedora. Junto com vendas, ele me ofertou, né, para mim ser também responsável na área de licitações da empresa dele. Foi aí que eu aceitei e para aprender, né, o que seria esse negócio aí de licitação, que na época eu não sabia nada também. Imagina uma pessoa que acabou de voltar do Japão, com 6 meses de Brasil. História bonita, Mari. História bonita. Eu não sabia dessa história. E aí, depois eu fiquei uns 2 anos e meio nessa empresa, só trabalhando como área de vendas, né? E também participando de licitações. E na época, o meu ex-chefe não pagou nenhum curso, sabe? E eu tive que correr atrás. Aprender do zero e na prática, porque eu não sabia nem como procurar. Não existia esse pessoal que hoje ensina na internet, né? Para não dizer que não tive ninguém, foi lá um senhorzinho, que na época era bem senhorzinho, e ele já tinha experiência lá no pregão eletrônico, né? Que é uma modalidade de licitação. E aí ele me ensinava assim meio por cima, sabe? E com 2, 3 dias, depois eu tive que me virar. Caraca. Inclusive, na minha primeira licitação presencial, eu fui desclassificada. Mas assim, o meu chefe já sabia, né? Que eu não sabia nada, e eu fui lá sem saber absolutamente
E foi aprendendo. Fui aprendendo na prática. E essa E história aí- você conta também, ô Mari? Nos cursos e tal? Conto. Inclusive, esse meu patrão aí, esse patrão, ele é um dos meus clientes lá dentro da consultoria. Cara, que história top. Sim. E aí depois eu fui na empresa de ar-condicionado, né? Manutenção de ar-condicionado, que também fazia a parte secretária e mexia com a parte de licitação. Essa empresa já tinha anos de mercado no governo. Uhum. Então ele trabalhou desde 2007 Uhum. com licitação. Então ali eu agreguei muito conhecimento. As coisas que eu não aprendi ali no primeiro emprego, ali no ar-condicionado eu aprendi. Inclusive também é um dos meus clientes fixos ainda Que lá massa, dentro da consultoria. legal. A gente tem um cliente aqui na Retemax que ele trabalha com... É lá de São Paulo, chamado Airpol. Eles trabalham com manutenção de Manutenção de ar. ar-condicionado. Eles Nossa, alugam tem também ar-condicionado. Tem muita licitação de manutenção de ar. Aí eu tenho aqui em Campo Grande e tenho um lá em Espírito Santo. Um cliente de ar-condicionado também. São Paulo ninguém. São Paulo ninguém. Vou indicar eles. Então, que legal. Legal. E aí depois, em 2015 eu fui mandada embora nessa empresa de ar-condicionado. Foi aí que me deu a ideia. Eu falei assim, agora eu vou ajudar as empresas, né? Como eu já tinha muita experiência, né, na licitação. Quanto tempo você ficou trabalhando assim? Aí eu fiquei trabalhando em casa mesmo, sabe? Tipo, eu comecei no quartinho da minha casa, assim. Com 2 clientes. E, inclusive, era o meu ex-chefe do primeiro, né, que é de manutenção de extintores. Eu ofereci para ele a consultoria. Daí, ele foi um dos meus primeiros clientes lá dentro da Mari Licitações. Uhum. E aí, depois eu fui aumentando, né? Foi um indicando para o outro. E aí, foi aumentando Portfólio, né? fui aumentando o número de clientes também. Olha que legal. E até que em 2022 que eu comecei a ter a equipe. Até então eu trabalhava sozinha. Uhum. Fazendo tudo. E aí com a equipe agora eu tô mais tranquila, mas... Tem que ter equipe, né? Equipe é muito importante, né? Uhum. Chegava um momento que, sim, que eu trabalhava até meia-noite, 10 da noite, sabe? Então, assim, eu falei, não dá, eu tenho que ter alguém aqui. Uma hora que estoura, né? E deixa eu te falar. Essa visão de vender para o governo, né, que é o B2G, não é uma visão comum no pequeno e médio, né, Mari? Como você faz para despertar, né, nessas pessoas interessadas, esses possíveis clientes? Assim, criar um novo canal de venda? Como que funciona, né? A gente chega falando que para eles aumentarem um leque, né? O leque de oportunidade para a empresa, porque, na verdade, a licitação ia só agregar, né, o que ele realmente vende, né? Ele não precisava parar de vender ali na frente de balcão, nada. Ele estaria agregando mais, aumentando mais o leque para poder... aumentar o faturamento da empresa. Essa é a ideia, né? Chegar no faturamento. Isso. Tem muitas empresas que ainda são fechadas, né, para licitação. Né? Porque eles não acreditam, né? Assim, acham que é carta marcada, acham que... carta marcada, Mari. Entra aí, qual que é a polêmica? Então, essa questão da carta marcada, existia uma modalidade chamada carta convite. A carta convite, o órgão público chamava a empresa para poder participar da sessão. Então, ele já sabia quem que ia ganhar a licitação, entendeu? Entendi. Então, tem muitos clientes antigos que falam, a gente já participou de muitas licitações, a gente já ganhou, mas é o órgão público que chamava a gente, entendeu? Não existia sistema, não existia nada disso, que nem tem hoje, né? Hoje tem toda essa estrutura. Hoje é transparente, hoje tem o portal lá de compras, Portal Nacional de Contratações Públicas, que é onde é publicada a ata, é publicado o contrato. Então, tudo que as empresas quiserem saber dos concorrentes, consegue ver por lá, entendeu? Então, existem meios hoje para você saber. Também tem aquela forma, né, de o órgão específico, ele fala assim, essa é a única empresa que pode solucionar dessa forma, né? Tem alguma questão de especificação assim, não tem? Como assim você fala? É que, por exemplo, assim, vamos dizer que tem algo em específico que certo órgão está precisando.
Ah, Por exemplo, sim. aí esse órgão convida, né, e foge de licitação nesse campo, né? Sim, aí sim. Não, mas aí no caso seria a questão da inexigibilidade, né, que hoje Isso. existe. Ainda existe isso. Ainda existe Ainda isso, né? existe. Mas é uma coisa muito técnica. Se fosse, por exemplo, o que eles podem encontrar? Shows. Às vezes a opinião pública é o O que artista, vale. É o sim. artista específico. E você fez de artista também? Não, assim? nunca tive a oportunidade de fazer. E aí é algo que você gostaria de fazer e tal? Sim, é interessante, né? Uhum. Interessante, muito interessante. Legal. E para vender, Mário, como que você faz para vender hoje esse produto seu, a licitação? Tipo assim, um cliente indica o outro. Como que é o seu jogo, assim, A das vendas? publicidade boca a boca é o que aumentou muito o faturamento da empresa, né? Uhum. Mas assim, eu trabalho muito com marketing digital também, né? Então lá eu publico vários conhecimentos lá que as pessoas precisam, né? De licitação, do básico, que às vezes eles não sabem nem o que é licitação. E aí eles acabam entrando em contato comigo. Aham, exatamente. E ao mesmo tempo você tem esse produto digital que você ensina a galera. Sim, ensino a galera do zero. Então, vem muitos leads para mim falando, Mari, eu não sei o que é licitação, mas eu preciso trabalhar, preciso abrir meu MEI, preciso vender para o governo. Como que eu faço? E o meu curso, ele é do zero, tipo, eu ensino como analisar o edital, como você procurar o edital, como que você vai cadastrar uma licitação, como você participar da fase de lances. Então, tudo ali eu passo no curso. Isso tudo é prática. Eu não falo nada de legislação, nada. Não falo nada de legislação. Prática mesmo. Mas prática e a questão técnica mesmo, que a pessoa precisa saber, né? Senão ela não consegue realmente participar. Existem várias outras, né? Outros treinadores que têm o quê? 400, 500 vídeos num curso só falando de licitação. Eu acho que não tem necessidade. O meu curso tem 19 videoaulas. Você vai direto ao ponto. Com 19 videoaulas, eu já tenho cases de alunos que já conseguiram participar de primeira, segunda, terceira licitação. Então, não é difícil. A pessoa fala, a licitação é difícil, a licitação é cheia de roubalheira, né, que o pessoal fala, né? É direcionado. Não, não é. Se a pessoa consegue fazer, se ela entender mesmo do zero, ela vai conseguir vender para o governo. E os cases, assim, Mari? Quais são cases legais que você já tem, assim, de atendimento? Ou mesmo da venda do curso, que a galera teve resultado? Como que tem isso dos cases? Eu lembro um dos primeiros alunos lá da Mari Licitações. Ele era de Campo Grande, só que ele estava morando em Fortaleza. E ali ele mexia um ou outro com licitação, mas não era o forte dele, não era o forte da empresa. E aí ele fez o curso comigo, na época eu fazia online ao vivo, né, pelo Google Meet. E aí ele ficou um tempo comigo, foi um dos primeiros, né, alunos. E aí depois ele participava de licitação só de tribunal. Só do tribunal, e era locação de máquina de café. Caraca! Sabe? Que específico. E aí ele foi crescendo dessa forma. Alugando máquina de café. Alugando máquina de café. Hoje ele fatura mais de 300 mil aí. Pro governo. Pro governo. Só pro governo. Aí, Joãozinho, o que você acha dessa oportunidade? O Joãozinho fica louco, né? Você viu, Joãozinho, como que é bom a gente trazer pessoas qualificadas para tratar de assunto que às vezes a gente nem sabe, Mari. Né? Sabe por quê? E essa questão de desmistificar essas oportunidades, né? É o que faz as empresas crescerem. Conhecimento, né? Sim, com certeza. E muitas pessoas vêm e falam, Mari, eu tenho MEI, eu posso vender para o governo? Eu pensei que era só empresa grande. Então, assim, tipo, as pessoas não sabem que empresa pequena tem oportunidade. Inclusive, as pequenas e médias empresas têm muito mais benefícios do que empresas grandes. Empresas que não é MEPP, entendeu? Então, tipo, na hora da fase de lances, se a empresa grande estiver em primeiro lugar e tiver diferença lá de 10% do segundo lugar, que é MEPP, o MEPP ganha. Se ele der lance de 1 centavo do valor da empresa grande, ele ganha a licitação.
Que top. Então, o benefício é um dos benefícios, né, que existe, fora os outros, que você pode entrar com... A gente quer fazer, como que faz? Ô, Mari, ensina nós, faz pra nós, né, Joãozinho? O Joãozinho fica doido. Anotando aqui. Beleza, ó, a gente tá mexendo com inteligência artificial. Como que seria, Mari? O governo tem essa demanda de otimização de processos internos? Como que tá? Essa questão, sinceramente falando, eu nunca vi. Joãozinho. Inteligência artificial, nunca vi. Aí, ó. Os caras Coisa anota. Ó, governo, anota aí. Eu acho que o que está sendo bom, assim, no governo é a venda de energia solar. Ah, lá está As em placas. alta. Sim. Agora está em alta, Tem um muito em amigo alta. pra indicar. Então, Tem um amigo pra indicar. essa área também eu tô sem 2 cliente. amigos. Você tá sem clientes? Tô sem clientes Ai, nessa área. Oportunidade aí. Poxa, Mara, que massa. E quais outros estão em alta, assim, que é legal pra galera saber, conhecer? A alimentação fica em alta? Como que é? Como que funciona? Sim, eu tenho cliente de coffee break e lanches, né? Kit lanches, como que é aquele buffet, né? Jantar, almoço. Isso aí tá muito em alta, porque os eventos de órgão público acontecem direto, né? Verdade. Cara, são coisas que às vezes a gente não sabe. Eu participo de uma empresa aqui desde 2017. E ela cresceu muito depois que entrou na licitação. Esses dias ganhei uma licitação de quase 400 mil. Isso do TJ, que é um dos melhores pagadores, né? Para as empresas. Entendi. Então é um jogo muito específico, né, Mari? Mas Sim. assim, que pode fazer uma pequena empresa crescer. Sim. Eu tenho uma lanchonete. Vamos começar lá a vender salgado. Existe compra direta. Compra direta é uma forma mais rápida com um valor menor, né? Então, o órgão público, ele às vezes opta por compra direta por ser, sei lá, 10 mil, 20 mil. Entendeu? Então, é um valor muito baixo. E aí, às vezes, eles contratam para um evento específico, vamos supor. A contratação de entrega de lanches, entrega de salgado, refrigerantes. E aí, pequeno empresário ou até MEI pode entrar. Poxa. Mari, como que faz pra gente descobrir mais sobre isso daí? Desse leque de oportunidades? Só falando com você mesmo, que você consegue fazer uma auditoria para buscar isso? Sim, eu posso fazer uma busca nessa questão aí de quais são os produtos mais vendidos pelo governo, para o governo, né? Maravilha, Mari. Maravilha, maravilha. Mari, acho que um pouco do episódio é esse, a gente conhecer um pouquinho da sua realidade e poder também você direcionar agora para a câmera aqui, como que faz para a galera conhecer mais sobre você, entender um pouquinho mais do jogo, curso, onde que está esse curso, como que faz para os pequenos te acharem. Eu acredito que é muito importante, é um assunto que geralmente a gente nem fala, né, Joãozinho? Mas é uma oportunidade, né? Sim, bom, eu quero divulgar aqui o meu Instagram, é o @licitaçõesmari, é onde eu posto vários conteúdos lá, né, da minha realidade, lá dentro da consultoria, junto com a minha equipe. E lá no link da minha bio também tem um site que você pode conhecer o meu treinamento específico aí, do básico, a pessoa que não sabe nada, do zero, e aí consegue realmente participar e vender para o governo de uma forma eficaz. Top! Valeu, Mari. Obrigado por ter vindo aqui. A gente conheceu um pouquinho desse leque, dessas oportunidades. Né? Vejo que muitos dos nossos clientes, parceiros, ouvintes, podem abraçar essas oportunidades com você. Então, Sim. na realidade, é uma grande oportunidade você ter vindo. Quero agradecer. E também você acompanhar os próximos episódios, acompanhar os anteriores. Sempre é bom estar por perto da gente. Sim. Né? Então, deixa esse momento final para você passar uma mensagem para a galera. Eu que agradeço aí você, Arthur, por esse convite mais uma vez. E estar aqui, né, com esses grandes empresários aí do seu podcast é uma satisfação muito grande, é uma alegria muito grande. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, pessoal. Acompanhem os episódios anteriores, assistam, dê aí as notas, qualifiquem a gente de forma necessária e se inscreva, que é muito importante a gente poder divulgar
muitas das vezes, uma nova fonte de receita para o seu modelo de negócio, para você realmente poder crescer de forma sustentável e fazer a sua pequena empresa prosperar. Porque se a gente está focando aí no curto prazo e não estudando possibilidades do longo prazo, a sua empresa pode vir a falhar, e essa não é a ideia, né? Então, toda empresa precisa continuar vendendo, precisa continuar crescendo. Então, nos vemos nos próximos episódios.